Olá amigos, eu sou o Feijão, professor de Química do cursinho Maximize Vestibular e Enem. Eu estou aqui para lhe dar umas dicas para o Enem. A prova está faltando apenas um mês. Olha a expectativa, hein? Olha lá, um dos temas muito recorrentes é a cinética química. A cinética química ela tem uma grande ocorrência nas provas do Enem. Ela principalmente vai verificar o seu conhecimento quanto aos fatores que alteram as velocidades das reações. Olha só, os fatores que alteram as velocidades dos processos. Teve uma questão, algum tempo atrás, que verificou sobre o seu conhecimento com relação a esses fatores, não como você enxergando eles simplesmente para acelerar um processo, pois afinal de contas, se eu consigo acelerar um processo, eu consigo acelerar uma reação química com um fator, eu também consigo fazer com que ela aconteça mais lentamente por meio desse. Entre os fatores mais importantes, nós vamos ter aí a temperatura. A temperatura ela vai acelerar o seu processo. A temperatura ela vai fazer com que sua reação ocorra mais rápido, porque ela vai aumentar o número de colisões aí dentro do seu sistema. Da mesma forma em que ao aumentar a temperatura dentro de uma reação, eu vou acelerá-la, eu também posso reduzir essa temperatura e fazer com que essa reação ela aconteça mais lentamente. Isso aí você aplica. Isso aí você tem na sua casa, por exemplo, uma máquina para alterar essa velocidade. Sabe qual que é? A sua geladeira. Lembre-se, você coloca um alimento dentro da geladeira para que ele se decomponha mais lentamente, para que ele se conserve. Eu estou reduzindo a temperatura e diminuindo a velocidade de uma reação. Outro fator muito importante aí para alterar a velocidade de uma reação é a sua área superficial. Se o meu reagente ele for, por exemplo, algum sólido, alguma coisa assim, e se ele está, por exemplo, em um bloco único, uma pastilha, eu vou ter poucos participantes do processo, eu vou ter poucos participantes da reação. Portanto, essa velocidade ela será menor. Em compensação, se eu tenho ali essa área superficial maior, se eu tenho mais participantes, a minha velocidade também será maior. Onde que você pode ver isso? Por exemplo, no preparo de alimentos. Uma coisa é você pegar uma peça de carne inteira e botar para cozinhar. Outra coisa é você pegar uma carne moída, toda picadinha, e cozinhar. A carne moída vai cozinhar muito mais rápido, ela vai fritar muito mais rápido, qualquer coisa assim, né? Lembra lá do MasterChef? Menos é mais, hein? Cuidado para não faltar tempero aí no vestibular. Pessoal, um outro fator que também altera a velocidade da reação são os nossos catalisadores. Os catalisadores eles vão alterar a velocidade por reduzir a sua energia de ativação, facilitando o processo. Olha só, você vai ter um grande uso de catalisadores por meio do quê? De bactérias. Você utiliza bactérias em diversos processos, como por exemplo produção de cerveja, iogurtes, assim por diante, e elas atuam como catalisadores, elas atuam participando do processo, quebrando alguma ligação, decompondo algum composto, alguma coisa assim. Um catalisador que é muito utilizado em alguns processos é o ácido sulfúrico. Se você acaba vendo algumas reações, por exemplo, de substituição, ali o ácido sulfúrico ele vai entrar dentro de um processo ionizando algum composto, retirando uma água dele, todo um processo que seria muito mais difícil se esse composto estivesse sozinho. Outro fator que altera a velocidade de reação é a concentração dos reagentes. Se eu tenho um sistema, se eu tenho um meio em que a concentração dos reagentes é baixa, o número de colisões será baixo e a velocidade será pequena, a velocidade será menor, o processo ocorrerá mais lentamente. Mas em compensação, se eu tenho um meio em que a concentração dos reagentes é maior, que eu tenho uma grande quantidade de reagentes, eu terei então um maior número de colisões. Essas colisões, lembrando lá da teoria, essas colisões sendo eficazes ou não, eu terei mais colisões e, portanto, eu terei maior velocidade. Amigos, boa sorte para vocês aí na prova. Mais uma dica aí para o Enem. Lembrando sempre, chegar na hora da prova, controle a ansiedade, a falta de calma pode te derrubar, pode fazer com que você enxergue uma questão fácil como essa, de cinética, e de repente você acha que não sabe ali na hora, então mantenha calma, sobretudo mantenha o foco e boa sorte na prova. Até mais!